Muito bom, irmão, em cima do altar, como o senhor falou, é maravilhoso pregar para os filhos. Olha, para os filhos não é xingado, não apanha na face. Olha, para os filhos não é ameaçado de morte, não é ameaçado de ser jogado no rio da Amazônia. Para os filhos é maravilhoso pregar. Só que Jesus deu uma ordem diferente, como o senhor falou. Aqui, quando ele preparou esses seus guerreiros aqui, e olha que esses homens não estavam totalmente libertos, não. No meio desses homens aqui que receberam o poder para pisar escorpião e serpente, tinha um que ia trair Jesus, chamado Judas Iscariotes. Ele recebeu o poder também. Tinha um incrédulo chamado Tomé, mas conhecido como Dídimo, o qual ele nem acreditou quando Jesus ressuscitou. Ele disse: se eu não ver as tuas mãos, eu não acredito. E outra coisa, eu tenho que ver a costela curada pela lança. Jesus usou ele também. Ainda tinha um brabo que Pedro ainda não era convertido, ainda não. Aqui Pedro não era convertido totalmente, mas Jesus usou Pedro também. E ele deu ordem e disse: expulsar os demônios por anjos e Pedro ressuscitar os mortos. Antes ele deu poder para pisar escorpiões e serpentes. Aí aqui, lá no princípio, Jesus, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quer dizer, ele estava vendo quando Deus escolheu Moisés, como o senhor citou, pastor Roberto, para resgatar o povo que era escravo no Egito. Quando Deus falou com Moisés através daquela sarça lá no deserto, ele disse: Moisés, Moisés, eu tenho visto o clamor do meu povo por causa dos seus exatores, e eu vou te mandar lá para resgatá-los. E Moisés desacreditou nele próprio e disse: mas Senhor, eu sou um homem pesado de língua, eu nem sei falar. E Deus disse: Moisés, não foi eu que fiz o mudo e o surdo? Aí vem aqui, olha o que Deus fez para Moisés acreditar nele. Êxodo capítulo 4 diz assim: então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. E ele lançou na terra, e essa se tornou em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-a pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-a pela cauda, e se tornou numa vara em sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais: o Senhor põe agora a tua mão no teu seio. E tirando, viu que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio e viu que se tornara como a sua carne. Aleluia! Glória a Deus! E acontecerá que se eles não te derem crédito, nem queiram na evidência do primeiro sinal, querão na evidência do segundo sinal. Quer dizer, Moisés não ia com a força dele. Aqui foi falado pelo presbítero Valdeci, que não é pela nossa força, não é pela nossa capacitação, não é pelo nosso estudo, não é pela nossa aparência, mas é pelo poder de Deus. Deus disse: você vai lá e você vai fazer a obra com o meu poder. Ele mostrou a Moisés que o poder de transformar uma vara em uma serpente, pastor, era de Deus. O poder de transformar
aleluia, a mão, aleluia, leprosa ou a mão limpa, era de Deus. E Jesus estava vendo aquilo lá no céu. Porque Jesus é o próprio Deus, o Deus Filho, e ele estava lá observando a obra do Pai. Moisés foi lá e fez a missão para Deus, para resgatar o povo. Moisés foi lá e retirou aquele povo que era escravo no Egito. E aquele povo rebelde, aleluia, não obedecia aos mandamentos de Deus, pastor. E Deus fez ele rodear 40 anos naquele deserto. E por final, pelo final de 40 anos, sabe o que Deus fez? Como o pastor citou aqui, Deus teve misericórdia daquele povo por causa de Moisés muitas vezes. Mas no final, Deus perdeu a paciência com aquele povo, pastor. E só deixou entrar na terra prometida daquela geração, Josué e Caleb. Nem Moisés entrou. Nem Moisés entrou. Aí o que nós aprendemos com isso? Deus resgata o povo, Ele limpa o povo, Ele abençoa o povo, Ele alimenta, Ele cuida, Ele protege, como Ele protegeu no Egito, aleluia, com uma nuvem, durante o dia para eles não andar no sol, durante a noite Ele colocava uma coluna de fogo para eles não andar no escuro, e o povo rebelde e murmurador. Meu Deus. A paciência de Deus acabou com aquele povo. Deus usa Noé a tentar resgatar o povo 120 anos pregando. Olha, não é 120 dias não. O povo rebelde. Deus matou o povo com dilúvio. Deus usa Jonas para pregar para Nínive, uma cidade de 120 mil habitantes. Jonas prega e aquele povo se converte, se arrepende e Deus perdoa. Deus perdoa. Aquele povo se rebela novamente. E Deus levanta o profeta Joel e destrói aquele povo. E Deus vai observando ali aquele povo que ele tem, aleluia, como escolhido, aleluia, como prometido ao nosso patriarca Abraão, que faria uma grande nação. E por final Deus faz a maior missão, como o Senhor citou aqui. Envia o seu próprio filho à terra para resgatar a humanidade novamente que tinha se perdido por conta da transgressão do pecado de Adão e Eva. Capítulo de João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus fez o quê? Deu todo o poder a Jesus no céu e na terra. Para quê? Para expulsar demônio, para curar enfermo, para ressuscitar mortos. Aleluia! Mesmo o poder que Ele deu a Moisés, Ele deu muito mais a Jesus, e Jesus operou uma grande missão na terra. A Bíblia diz que no princípio da missão de Cristo, Ele, como é o próprio amor, e Ele não faz acepção, Ele foi pelas terras de Zebulun, Mateus capítulo 4. Aleluia! Mateus capítulo 4 diz assim, versículo 12 diz: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum.